O que faz um ornitólogo? Qual o simbolismo da coruja, do beija-flor, da águia, do condor? Quais são as aves de rapina predominantes no Brasil? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo falcoeiro Wellington Luiz Rodrigues, biólogo ornitólogo especialista em avaliação de fauna e flora. Se você tiver dúvidas sobre o tema abordado, a melhor forma e a mais rápida é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 9 8880 1545. Lembre-se de curtir o nosso canal e compartilhe o link deste vídeo com os amigos. Que as melhores energias cheguem até você. O ornitólogo é basicamente um pesquisador de aves. É aquela pessoa que vai estudar as aves, seus comportamentos, os lugares onde elas moram. Então, normalmente pode ser exercido por um biólogo, um engenheiro florestal, um veterinário. Qualquer pessoa ligada à área ambiental pode ser um ornitólogo. Essa paixão vem desde criança, Quando é de criança a gente anda muito pelo interior, Eu morava numa área bem rural, então a gente ficava vendo aqueles pássaros, a gente gostava de observar os pássaros cantando, ver as diferenças desses pássaros. E a partir daí eu fui apaixonando cada vez mais. Quando eu cheguei no período de universitário, eu tinha que definir para qual área que eu queria entrar, e logicamente eu escolhi biologia, e dentro da biologia eu escolhi trabalhar com pássaros. Tem vários prós e vários contras, Eu vou começar pelos contras, que está mais em moda hoje falar da parte prejudicial do desenvolvimento urbano, e desenvolvimento humano. Com a expansão urbana, você tem diminuído as áreas naturais, as florestas, as matas, e muitos desses animais necessitam dessas áreas naturais para sobreviver. Então, com a redução de matas, você perde o hábitat desses animais. Então, consequentemente, você reduz essa população de aves. As vantagens da expansão urbana. Com a expansão urbana, você tem, consequentemente, aumento populacional, aumento as informações, então as pessoas começam a conhecer melhor os pássaros, melhor os ambientes onde elas vivem, e começa a ter uma maior preocupação com a sua conservação. Bom, nós temos diversos grupos de pássaros, alguns conhecidos como pistacídeos, que são os papagaios, os anseriformes, que são patos, marrecos, gansos, e a atual que eu trabalho, que são os rapinantes, os acipitrídeos também. São aves de rapina, entre elas gaviões, falcões, corujas, águias e urubus. Então esses são aves de rapina e com suas características peculiares. Então uma ave de rapina reconhecida hoje como um animal que tenha bico curvo, apropriado para rasgar a carne, garras longas e curvas, pata forte, e uma visão bem desenvolvida no caso dos rapinantes diurnos e audição desenvolvida nos rapinantes noturnos. As aves de rapina, o próprio nome quer dizer rapinar, carregar com as mãos, roubar, isso é rapinar. Então as aves de rapina, elas têm essa característica porque elas pegam sua presa com a pata para se alimentar. Então são caçadoras ativas. Então falcões, águias, gaviões são caçadores ativos. As corujas já são caçadores ativos noturnos, então elas têm o mesmo processo de segurar com as patas. Já os urubus, os abutres, os condores, são aves de rapinas oportunistas, necrófagas, então elas vão dar preferência a animais mortos.
Isso aí não quer dizer que outros rapinantes não possam se aproveitar de animais mortos. Então muitas dessas rapinantes, como águias, por exemplo, ou gaviões ou falcões, como o carcará, são oportunistas, se aproveitam de um alimento mais fácil, né? Porque eles não podem ficar gastando muita energia na natureza, procurando muita comida, escolhendo muita comida. Então eles são oportunistas, aproveitam a oportunidade de um alimento mais fácil. Os pássaros mais comuns, né, que a população sempre, que a gente está fazendo um trabalho de educação ambiental, está fazendo algum evento com aves, as pessoas comentam são carcarás, né, são animais bem conhecidos, urubus, corujas, né, alguns passeriformes como bem-te-vi, pica-pau, beija-flor, né, e algumas garças também são muito bem comentadas, as pessoas visualizam muito facilmente uma garça, principalmente perto de recursos hídricos, lagoas, rios, né? Sempre falam disso. O interessante é falar que muitas vezes as pessoas não sabem que existem águias e falcões no Brasil, né? Porque tudo é relacionado a gavião. Então quando você fala, tem tal águia no Brasil, a pessoa não tem. No Brasil não existe águia, não existe falcão, só existe gavião, né? Isso aí popularizou através dos nomes populares. Então você hoje tem, por exemplo, o gavião relógio, na verdade é um falcão relógio. Você tem o gavião pé de serra, né, que é a águia chilena, né? O carcará já é um falcão com características diferentes, mas é um falcão, né? Então as pessoas não têm essa relação de ver falcão e águia, né, no Brasil, mas todos eles se tornam gavião. O exemplo mais clássico é o gavião real. Todo mundo já vai falar, o gavião real é a arpia, e a arpia é uma águia florestal, tá? A primeira coisa que a gente sempre prega para quem quer ter um animal diferente, seja exótico, né, de outro país, seja silvestre, encontrado aqui no Brasil, é estudar. A primeira coisa é estudar sobre a biologia do animal, o comportamento do animal, o tipo de alimentação que ele precisa, o tipo de ambiente que ele precisa, né? A partir disso daí, procurar sempre algum criatório ou comércio legalizado de animais silvestres. Porque você não pode simplesmente ir na natureza e pegar um animal desse, você tem que adquirir de forma legal. Dessa forma você vai estar contribuindo para a eliminação do tráfico de animais. Porque se você compra algum animal de traficante, então ele acha que é mais fácil de ganhar o dinheiro dessa forma e vai continuar capturando animais para alimentar o tráfico. Se você compra de um criatório legalizado, aquele animal foi reproduzido em cativeiro, com autorização de órgão ambiental, e você adquire o animal numa loja ou direto do criatório com uma nota fiscal, então passa a ser um bem próprio seu. Então você tem esse animal com uma nota fiscal legalizada, tá? Depois que você seleciona onde você vai adquirir, você vai estudar qual animal você quer. Se você quer um animal de grande porte, pequeno porte, se você mora em apartamento, se você mora em casa, tudo isso aí você tem que analisar. Se você tem tempo, né? Se você quer andar com esse animal na rua, se você quer usar esse animal para alguma atividade de trabalho, tudo tem que ser pesado na balança. Porque muitos animais não podem ficar muito tempo sem comer. Muitos animais a alimentação é mais específica, por exemplo, uma águia, um falcão, um gavião, uma coruja, que muitas pessoas perguntam como é que eu faço para ter uma coruja. Não pensam no trabalho que tem para se alimentar uma coruja. Porque pensa que vou só dar carne, mas não é qualquer carne, são carnes específicas. Então a gente dá um animal mais próximo ao que ele se alimenta na natureza. Então uma coruja se alimenta de ratos. Vai dar o quê? Rato. Então você vai criar ratos, né? Ou você vai comprar de alguém que crie ratos. Um falcão caça pássaros, eu vou dar o quê? Galinha? Não, galinha não é um pássaro na natureza. Galinha é um animal que você cria, né? Você dá ração. Então não é um animal que tem nutrientes suficientes no corpo para manter um falcão. Então você vai dar pombo, codorna, são animais que têm uma característica mais silvestres do que um frango. Então tudo isso tem que ser pesado na balança. Aí eu moro em apartamento. Bom, você tem que imaginar que seu animal faz barulho. Se o animal faz barulho, como é que você vai ter um animal que grita, né? Os vizinhos não vão deixar você ficar lá por muito tempo, vão te expulsar do apartamento rapidinho. Você e sua coruja, ou seu gavião, seja lá o que for, tá? Então tem que pensar tudo isso aí antes de adquirir o animal. Isso é independente se é um macaco, se é uma águia, se é um coati, se é um furão, se é um cabrito, você tem que pensar em tudo isso, tá? Qual que é a possibilidade de você ter esse animal em casa? Mas você pode adquirir? Pode, legalmente você pode adquirir. Hoje no comércio você encontra alguns animais silvestres e exóticos que você adquire facilmente, né? Mas como eu volto a afirmar,
Estude antes sobre o animal para você não cometer erros de pegar o animal que você não consegue criar. Eu trabalho hoje basicamente com aves de rapina. Um dos meus ramos de trabalho de aves de rapina é falcoaria, que é a arte de treinar aves de rapina para caçar. Essa caça no Brasil hoje, ela é regulamentada. Você não pode sair por aí com um animal desse caçando à vontade. Então hoje ela é utilizada no controle de fauna. O que seria um controle de fauna? Se você tem animais que são prejudiciais a uma lavoura ou a um tipo de produção, ração, ou no aeroporto que pode causar colisões aéreas, você usa um rapinante para poder afugentar esses animais desses locais. Né? Então essa é a falcoaria de controle de fauna que é utilizada no Brasil. Esses animais todos que você usa para trabalhar na falcoaria de controle são animais adquiridos em criatório comercial. Você compra esses animais e treina, porque eles não vêm treinados do criatório, eles vêm como se fosse um estado selvagem. Então você tem que amansar e treinar. Aí a partir daí você vai trabalhar o animal para que ele entre na execução de atividades em determinados setores, agrícola, industrial, aeroportuário. Para um ornitólogo é importante identificar cada espécie pelo seu canto e sua variação de canto. Por quê? Um ornitólogo ele vai trabalhar com a identificação dos animais. Em muitos casos, fazer levantamento de fauna é uma das formas de um ornitólogo trabalhar, que as empresas contratam para ele poder saber que tipo de animais que tem em determinada região. Então o ornitólogo tem que identificar esses pássaros e a quantidade de pássaros, muitas vezes pelo canto, porque em ambientes florestais você não consegue visualizar o animal. Você vai simplesmente escutar, e se você não souber o que você está escutando, você não consegue identificar. Então a importância do treinar, né, o ouvido para identificar cada tipo de som de pássaro. Muitos ornitólogos conseguem emitir sons semelhantes aos pássaros no meio do ambiente, mas se torna cansativo ficar imitando passarinho o tempo todo. Né? Então a gente usa um sistema de playback, que são vozes, cantos gravados previamente de uma determinada espécie que a gente quer encontrar no ambiente, então a gente reproduz esse canto para ver se essa espécie é atraída, ou ela canta ou ela aparece para a gente possa fotografar. Tá? Mas tem outros que usam apito, por exemplo. Então tem que saber usar um apito, né? As corujas são animais que exercem um fascínio e ao mesmo tempo um medo no mundo inteiro. Né? Suas características de serem animais noturnos, de serem animais que se escondem muito facilmente durante o dia, não são vistas durante o dia, acreditaram elas muitas lendas. Né? Em cada lugar do mundo as corujas têm características que são atribuídas a elas de forma diferente. Em alguns lugares, por exemplo, no Brasil, né, as características da coruja são como animal de mau agouro. Isso aí vem das lendas indígenas que falavam que as corujas, a coruja branca, a suindara, que é muito comum no Brasil, ela era filha de um pajé, né, que reencarnou numa coruja, né, e isso aí atemorizava os portugueses na época. Então essa lenda indígena enraizou tanto na população brasileira que as pessoas hoje escutam a coruja cantando no telhado, acham que alguém na casa vai morrer. Né? As tribos norte-americanas já veem a coruja de outra forma, que é uma ligação entre o mundo espiritual com o mundo terreno, já que ela é um animal noturno, né, e consegue se localizar, consegue voar muito bem à noite. Então ela trazia o quê? Mensagens do mundo espiritual para o mundo terreno. Na Índia, ela também era vista como um animal de mau agouro, então ela é usada em ritos de feitiçaria, né, para afastar outros demônios, outros males da humanidade. E em alguns lugares do mundo, por exemplo, na Grécia, a deusa Atena é representada com uma coruja no ombro, que é o símbolo da sabedoria. Então a coruja, em alguns lugares, é o símbolo da sabedoria, tanto que a pedagogia usa a coruja como símbolo, né, que é a inteligência, a sabedoria. Tá? Esse fato da coruja ter sido interpretada como animal de mau agouro, isso aí foi prejudicial em vários pontos, né? Porque as pessoas viam esse animal e matavam, não queriam nem saber. Né? Ah, ela vai cantar, alguém vai morrer. Ele ia lá e matava a coruja. E muitas vezes a coruja estava ali justamente para ajudar as pessoas, que as corujas são controladoras de pragas, comem insetos, comem roedores, né? Ratos. Então elas ajudam a população dessa forma.
Tá? Então elas são mais incompreendidas, né? Então esse medo vem mais de uma incompreensão do animal. Okay? Bom, os beija-flores são animais, são aves, pequenas aves, né, com a vida muito rápida. Tudo neles é rápido. O voo é rápido, a alimentação é rápida. Então ele é visto como uma representação da vida, uma coisa simples, rápida, né, e frágil. Então é uma mensagem para a gente poder aproveitar o máximo possível que a gente tem aqui. Algumas tribos na Amazônia veem o beija-flor, quando o beija-flor entra em sua oca, elas simbolizam aquilo como se fosse a chegada de boas mensagens. Então quer dizer que um beija-flor entrar na sua casa são boas mensagens que estão chegando para você, né? Então você nunca deve chegar lá, espantar o beija-flor, dar vassourada no beija-flor, né? Que também isso é muita maldade. Uma coisa que as pessoas costumam fazer é colocar o bebedouro com água e açúcar, né? Isso é bonitinho, é legalzinho, mas tem que tomar muito cuidado, porque se você deixa aquilo ali de um dia para o outro, aquela água fermenta, e aquela fermentação provoca fungos na boca do beija-flor e depois ele não consegue se alimentar mais. Então é o ideal, se você vai usar água com açúcar, é trocar todo dia. No comércio já existe um preparado especial, que é um néctar para beija-flor, que você coloca ali, pode deixar mais dias que não tem problema nenhum. Tá? E ele é melhor que ele tem outros nutrientes que vai beneficiar o beija-flor. Então se você quer ter um beija-flor em casa, você pode usar o bebedouro. Mas se você tiver uma área verde, um jardinzinho, plante algumas flores, vai ter mais sucesso, vai ser melhor, você vai poder visualizar os beija-flores ali todo dia. A águia tem um simbolismo muito forte nas culturas, desde a antiguidade, né? É um animal que está sempre nas alturas, que vê tudo de cima para baixo. Ela é o predador chamado topo de cadeia, quer dizer que se alimenta de outros animais, né? Um símbolo de força e poder. Então se você pegar ao longo da história da humanidade, você vai ver simbologias de águia em brasões, bandeiras, moedas. O Império Romano já usava uma águia, né? Os Estados Unidos usam uma águia como símbolo. A bandeira do México tem uma águia como símbolo. As heráldicas, né, os escudos de muitas nações europeias usam águias de 2 cabeças, uma cabeça, isso é independente, mas todas representando animais de poder. Tá? Então a águia tem essa ligação com o poder, com a força, né, com a superioridade. Então a simbologia dela traz força. Essa aqui é uma águia chilena, né, conhecida também como águia azul, ou também o gavião azul, como no Brasil o pessoal acha que não existe águia, né? Essa aqui é uma águia que existe no Brasil, apesar do nome ser águia chilena, porque tem uma grande população no Chile, né? Ela é muito conhecida como águia chilena, mas também é gavião pé de serra, gavião fumaça, gavião azul, então ela recebe esses nomes aqui no Brasil. Lá na Europa ela recebe o nome de áquila mora ou áquila escudada, né? Devido às características que ela tem no peito. Tá? É uma águia de médio porte, não é de grande porte, tem águias maiores que ela no Brasil, por exemplo, a arpia é uma águia brasileira, né? É chamada de gavião real também, é uma águia de grande porte, pode chegar até 1 metro de altura com 2 metros de asa aberta, né? Então pesando em média 9 quilos. Essa é uma águia que tem 1,80 m de asa aberta, com aproximadamente 45 a 50 centímetros de comprimento, pesando 2 quilos. Então não é uma águia tão grande assim, temos águias menores até, né? Mas essa aqui é uma águia de tamanho médio. É facilmente encontrada em regiões que tem serra, por isso chama gavião pé de serra, né? Reproduz em costas rochosas, carrega gravetos para fazer seu ninho e se alimenta de pequenos animais como tatus, cobras, codornas, gambás. Tá? É um caçador diurno, normalmente ela é vista planando em uma grande altitude, então o pessoal às vezes confunde com urubu, né? Principalmente na fase jovem, que eles são todos pretos aqui. Essa coloração branca com peito cinza começa a aparecer depois do 4º ano e no 5º ano fica só o peito cinza e a barriga toda branca. As costas se mantêm nessa cor ardósia prateada. Tá? O côndor é um outro animal com simbolismo muito forte na região andina, né? Foram avistados alguns côndores próximo à região do Mato Grosso, mas é visita esporádica, eles não vivem ali, eles vivem na região andina. São animais
com ligação espiritual, né, segundo os incas e os astecas, nos históricos dele, que tem uma ligação espiritual muito forte. Então são animais que estão sempre em grandes alturas, da mesma forma que a águia, né, ela é representada como um animal de poder, né, e da mesma forma que a coruja, uma ligação entre os espíritos do céu com a terra, de acordo com as culturas andinas. Né. Tem o condor no Brasil? Não, nós temos semelhantes ao condor no Brasil, que é o urubu-rei, né, que é um urubu de grande porte, que tem muitas características semelhantes, com exceção que ele não é todo preto, igual o condor com a cabeça acinzentada. Ele é branco, asa preta e a cabeça colorida. Então é uma coisa muito diferente de se ver aqui no Brasil. Quando eu estava lecionando, eu levava as aves para a sala de aula, né, para mostrar a crianças que temos aves no Brasil, temos falcões, gaviões, águias, as diferenças entre esses animais, temos corujas. O que tem de diferente na coruja? Que a coruja não é um animal que vai fazer mal para ninguém, né? Muitas pessoas ainda pensam isso. E falar para as crianças sobre a conservação desses animais e conservação do seu ambiente. Então a gente usa esse processo de educação ambiental não somente em sala de aula, mas também em espaços públicos. A gente sempre leva, quando nós somos convidados, né, nós levamos esses animais para conversar com o público sobre a importância desses animais na natureza. Porque as pessoas têm medo, têm preconceito, né, acham até estranho estar com esse animal no punho, né, mas é uma forma de passar para as pessoas informações a respeito do seu ambiente, né, dos impactos que a gente causa e o que a gente pode causar para... Desculpa, o que a gente pode influenciar para melhorar esse ambiente, né? Então esses animais têm uma importância como mensageiros, né, de um ambiente melhor. Essa é uma resposta muito complicada que eu vou te dar, mas vamos ver se você vai conseguir interpretar. A felicidade para mim, o que me faz feliz hoje, é fazer o que eu gosto. Quando eu estou fazendo o que eu gosto, eu me sinto muito bem, muito feliz. E uma das coisas que eu gosto muito é estar com esses animais, estar no meio do mato, é observar esses animais em seu ambiente, é poder receber esses animais e muitas vezes esses animais vêm para mim de uma forma até triste, vêm machucados, vêm feridos, né, vêm capturados, resgatados do tráfico, e eu tenho que preparar esses animais para soltar na natureza. E quando eu solto esse animal na natureza, que eu vejo esse animal voando, né, voltando para o seu ambiente, isso me dá muita alegria, né? Quer dizer que eu fiz a minha parte aqui, que eu estou fazendo a minha parte aqui, né? Que é preparar esse animal, recebê-lo e reintroduzi-lo em seu ambiente natural. Bom, atualmente nós estamos trabalhando com controle de fauna de animais nocivos, né? Então, trabalhamos junto a empresas de alimentos, empresa automobilística e aeroportuária, né? Retirando os animais que causam prejuízo a esses tipos de empresas. No caso de empresa aeroportuária, evitando impacto de animais com as aeronaves. Alimentícia é a contaminação no processo inicial, né? na moagem do trigo, por exemplo, ou mesmo na colheita. E na indústria automobilística, devido à corrosão que as fezes de pombo causam no metal, né, ou mancham a pintura, nós temos que retirar esses pombos dos galpões das empresas automobilísticas. Então a gente usa os gaviões e águias e falcões para espantar esses animais dessas áreas. A nossa empresa chama Gavilan Serviços Ambientais, nós temos um site, né, que é o gavilanservicosambientais.com.br, e lá você entra em contato com a gente. Se quiser entrar em contato comigo pessoalmente, né, pode me procurar pelo meu e-mail, weluiz@yahoo.com.br. Eu quero dizer para as pessoas, né, que quando elas estiverem no ambiente natural, observem, olhem para cima, coisa que as pessoas não têm o hábito de fazer, olhar. Né? As pessoas têm o costume de passar, ver aquelas coisas ali, mas não olham profundamente, não selecionam, não identificam, né? É muito engraçado você pegar uma pessoa hoje no meio urbano, levar ela para uma praça e falar, olha aquele passarinho ali, a pessoa descobre que tem várias cores naquele passarinho, coisa que ela não sabia, ela achava que todo passarinho era da cor de pardal. Não é, tem passarinho vermelho, tem azul, tem amarelo, tem verde, e essas coisas estão no meio urbano, é só prestar atenção.
Então você prestando atenção nesses pequenos detalhes, você começa a abrir um campo na sua vida muito grande, você começa a prestar atenção em mais coisas na sua vida, que em torno de você acontece muito mais coisa do que você pode observar.